Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Olhe para Deus e viva. A fé e a obediência ao Senhor transformam a dor em esperança e conduzem à vitória. O contexto de hoje é Números capítulo 21. E o aprendizado é esse lugar de olhar para o Senhor e sim ter um lugar diferenciado na vida. O nosso convite sempre é esse lugar de aprendizado, que você aprende lendo a palavra de Deus. O meu convite é que você esteja aqui, leia comigo a palavra, mas que também extraia do contexto algo para aplicar na sua vida. O contexto hoje é: povo de Israel passa quase 40 anos no deserto. O povo estava cada vez mais próximo da terra prometida. A nova geração começava a substituir aquela que havia saído do Egito. Números 21 registra importante acontecimento nessa fase, que é o final da jornada, e aqui a vitória sobre o rei de Arade, a murmuração do povo, o envio da serpente venenosa e a serpente de bronze que foi levantada por Moisés, novos cânticos de gratidão e vitórias sobre os reis de Seom e de Og. É um capítulo que revela que Deus é Deus de disciplina. Ele sempre vai disciplinar seu povo quando for necessário, mas também sempre oferece misericórdia e salvação àqueles que se voltam a Ele. Você já está com a sua Bíblia? Já tem aí seu caderno para anotar as lições? Vamos ler? Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez esse voto ao Senhor: se entregares esse povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel, lhes entregou os cananeus, e Israel destruiu completamente a eles, as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ora, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Abarim, no deserto defronte de Moabe ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto que se estende até o território amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vai-be em Sufá
e os vales, o Arnon, e as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: Reúna o povo e eu lhes darei água. Então Israel cantou esta canção: Brote água, ó poço. Cantem a seus respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do Pisga defronta com o deserto de Zesimon. Gésimon. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, o rei dos amorreus: Deixa-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água do poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o teu território. Seom, porém, não deixou Israel passar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Porém, Israel o destruiu com a espada e tomou-lhe as terras desde o Arnon até o Jaboque, até o território dos Amonitas, pois Jazá estava na fronteira dos Amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até Arnon. É por isso que os poetas dizem: Venham a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom consumiu o ar de Moabe, os senhores do alto Arnon. Ai de você, Moabe, você está destruído, ó povo de Camos. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos. Esbom está destruída por todo o caminho até de bom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espiões a Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram a subir pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: Não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com sua terra. Você fará com que ele, você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então eles o derrotaram, bem como seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele. E algumas lições nós podemos tirar desse texto. Nós vemos aqui a vitória sobre o rei de Arade. Começa esse texto dizendo que o povo vota ao Senhor pedindo sua ajuda. Deus entrega nas suas mãos os inimigos e eles relatam essas conquistas, mas o povo, como sempre, murmura de tudo que Deus oferta a eles, e durante a caminhada, eles reclamam de Deus, reclamam de Moisés, desprezam o maná, demonstram ingratidão. O que acontece? Como disciplina, o Senhor envia serpentes venenosas e muitos morrem. E arrependido, o povo pede a Moisés que interceda a Deus em favor deles. E Moisés ora pedindo ao Senhor. E Deus então diz a Moisés: Ora, para que eles sejam salvos, você vai fazer uma serpente de bronze e vai colocar a serpente em um poste. E toda pessoa que olhar para essa serpente será
perfurada. A serpente aponta para Cristo. Este é um texto muito importante no Antigo Testamento, porque Jesus o utiliza para explicar sua própria missão. Em João, Jesus fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, assim como os israelitas encontraram vida ao olhar para a serpente de bronze. Todo aquele que olha para Cristo com fé recebe vida eterna. Nossa esperança não está nos objetos, mas em Jesus Cristo, que foi levantado na cruz para salvar a humanidade. Deus continua guiando o seu povo. O povo prossegue a jornada no deserto e durante o caminho, Deus providencia água e o povo canta com gratidão por receber aquela água. É um momento de louvor durante a peregrinação. Quem reconhece a provisão de Deus aprende a agradecer, mesmo antes de chegar ao destino. As vitórias sobre Seom e Og acontecem porque Deus permite. Eles pedem permissão para atravessar o território. Nenhum deles dá essa permissão. Eles recusam deixar Israel passar, mas Deus concede a vitória quando cada um deles resolve atacar Israel. Essas conquistas fortalecem Israel para a entrada na Terra Prometida. Quando Deus está à frente da batalha, nenhuma oposição é maior que o poder que ele tem. As lições que eu colocaria para nós olharmos e aprendermos é: a murmuração sempre vai nos afastar das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos aprender a reconhecer tudo que Deus faz por nós. Uma outra lição é: olhe para Cristo. Ao invés de olhar para as circunstâncias, para o problema, para o mundo, para as pessoas, olhe para Cristo. A nossa esperança está em Jesus. Quando enfrentamos o medo, a dor, o pecado, devemos voltar o nosso olhar para Ele. Deus vai transformar as nossas derrotas em vitórias. Depois de tantos desafios no deserto, Israel vence Arade, vence Seom, vence Og. As lutas não definem o nosso futuro. Deus continua abrindo caminhos para todo aquele que nele confia. A reflexão que eu deixo para você é: eu tenho alimentado mais a ingratidão ou eu tenho sido mais grato? Eu tenho murmurado ou eu tenho agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito? Por onde meu olhar tem sido direcionado nos momentos dos desafios? Em que situações eu escolho confiar? Meu Deus, pense, olhe para você e pergunte para você também. Como está meu momento hoje? Tenho confiado no Senhor? Tenho sido grato por tudo que Ele me faz? Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.